Muito bem, para encerrarmos essa parte, vamos fechar Mateus 16, do 13 ao 23, para que as pessoas entendam que muitos enganos foram cometidos em função de uma outra igreja, que é a Igreja Católica, e não a Igreja de Jesus Cristo. Então vejamos o versículo 18 e 19, 20, 21, 22 e 23 para encerrarmos essa etapa. Então, no versículo 18, Jesus Cristo então fala da igreja dele, a igreja de Jesus Cristo, ou seja, a minha igreja, certo? A minha igreja, não tem outra igreja, a igreja de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo diz que a igreja vai ser dirigida por revelação e ele nomeia uma pessoa para cuidar da igreja dele após a morte dele, né? E essa pessoa é Pedro. Ele dá a Pedro as chaves do reino. Que reino? O reino de Deus na terra, a igreja de Jesus Cristo. Então ele diz assim: eu te darei as chaves do reino, ou seja, as chaves da igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que ligares nos céus será ligado na terra. Tudo que desligares na terra será desligado no céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ele deu as chaves do reino de Deus a Pedro. Ou seja, ele era o presidente da igreja, ele presidia a igreja. Mas a igreja não estava fundada sobre Pedro. Isso é bem importante ressaltar, porque a igreja não estava fundada sobre Pedro. A pedra sobre a qual a igreja foi fundada é a pedra da revelação, e não Pedro. Tanto que, veja o que acontece. No versículo 20, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que era o Cristo. Então, olha que interessante, o próprio Jesus Cristo mandou os seus discípulos não sair por aí falando naquela época que ele era o Cristo, né? Interessante isso. Era uma coisa, era uma revelação, né? Era uma revelação que foi dada a eles, mas que eles não deveriam sair falando, segundo o que está em Mateus 16, no versículo 29. No versículo 20, aliás. No versículo 21, Jesus Cristo então diz o seguinte: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer, ou seja, morrer. Só que o que acontece? Pedro, né, que os católicos dizem ser a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, que não é verdade. Pedro, embora se chame, a tradução de Pedro quer dizer pedra, não tem, a relação aí está completamente equivocada, porque quando ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus Cristo já disse: bendito és tu, Simão Bar-Jonas. Ele usa o nome dele, Simão Bar-Jonas, para mostrar que ele não está falando de Pedro, certo? E aí o que acontece? Pedro, ele diz assim, e Pedro, tomando de parte, né, chamando Jesus Cristo de lado, começou a repreendê-lo. Pedro repreendendo Jesus Cristo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então Pedro chama Jesus Cristo de a parte e diz assim: não, Jesus, você não vai lá para Jerusalém, você não vai morrer. Olha o que Jesus Cristo diz a ele. Ele, porém, falando de Jesus, voltou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então Pedro não compreendia as coisas que eram de Deus, mas que eram as coisas dos homens. E Jesus Cristo chama de Satanás. Vocês acham que Jesus Cristo
ele edificaria a igreja dele em cima de um homem que entende as coisas do homem, do qual ele mesmo chamou de Satanás? Obviamente não. Jesus Cristo não edificou a igreja de Jesus Cristo em cima de um homem. Ele edificou em cima da revelação, a revelação de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo revela as coisas aos homens, Deus revela as coisas aos homens. Pedro foi chamado de Satanás. Jesus Cristo não ia edificar a sua igreja em cima de um homem que ele chamou de Satanás. Então, se vocês têm dúvida de que a pedra sobre a qual a igreja seria edificada é a revelação, né, nós podemos fazer um estudo um pouco mais aprofundado disso nos próximos vídeos. Porém, eu quero que vocês entendam o que é importante de tudo que eu falei até agora. Primeiro, que não é novidade nenhuma as pessoas dizerem que Jesus Cristo não é o Cristo, que na época do próprio Cristo ele interrogou os seus apóstolos perguntando: o que dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, o que dizem os homens a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Cada um deu uma definição, né, dizendo: o Senhor é João Batista, o Senhor é Elias, o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Isso que os homens diziam de Cristo. Porém, Pedro recebeu uma revelação, né, e nesta revelação ele ficou sabendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e essa é a forma correta de se saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não por homem algum, como disse em Gálatas o apóstolo Paulo, mas por revelação de Deus. Eu gostaria de que vocês entendessem que a maneira de saber que Jesus é o Cristo não é você entrando no YouTube e vendo um vídeo qualquer, nem mesmo esse vídeo aqui que eu estou falando. A maneira de saber que Jesus é o Cristo é por revelação. Você só vai saber que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, se você orar a Deus, pedir a Ele para que revele a você a respeito de Jesus Cristo. Então você vai saber por revelação. Aí ninguém vai poder dizer para você: ah não, Jesus Cristo não é o Filho de Deus, e você ficar indo para lá e para cá como um barco ao vento, sem saber o que pensar ou que doutrina seguir. Então o apóstolo Paulo ele disse em Gálatas 1, versículo 12: porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Essa é a maneira das pessoas saberem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É pela revelação. Então, se você quer saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, basta orar a Deus, perguntando a Ele a respeito de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai dar um sentimento a você que será inconfundível. E você vai saber por você mesmo, sem precisar de mim, sem precisar da Bíblia, sem precisar de qualquer outro livro ou de qualquer pessoa. Você vai saber por revelação por você mesmo, não necessitando de mais ninguém, sem comer pela mão dos outros, comendo pela sua própria mão, sabendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, independente da religião que você está, né? Nós vamos falar um pouco sobre religião nos próximos vídeos, mas eu quero que você saiba que a maneira correta de você saber se Jesus é o Cristo, não adianta você simplesmente ler a Bíblia de capa a capa e até a capa. Você não vai saber assim. Não adianta você ler o Alcorão ou ler o livro de Mórmon, ou seja, qual for o livro que você lê, e se você não receber uma revelação de Deus, você não vai saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então no próximo vídeo nós continuamos.